A graça e a paz do bendito eterno seja com todos. É com um grande temor e tremor que eu gostaria de trazer algo sobre uma mensagem bíblica falando sobre Maria, a mãe do Salvador. E gostaria de, nesse texto, explicar e detalhar biblicamente sobre Maria, que muitos têm como equivocado ao falar que Maria é virgem, ao falar que Maria é quem intercede por nós e falar que Maria salva. Maria não salva ninguém. Eu quero mostrar biblicamente, dentro das Escrituras, a finalidade disso não é de modo algum contradizer a sua fé, a sua crença, mas o meu modo de me expressar e de falar é que você possa entender completamente pelas Escrituras Sagradas a palavra de Deus. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Gostaria de ler um texto que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista amado Lucas, no capítulo 1, versículo de número 26, tem como epígrafo do texto, ou a epígrafo do texto que antecede a leitura, o anúncio do nascimento de Jesus. O versículo 26 diz assim, Lucas capítulo 1, versículo 26. E no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo a Maria: Não tema, porque achasse graça diante de Deus. Assim como Maria foi achada graça diante de Deus, assim como na época em que a terra vivia no caos, na corrupção, na época de Noé, a Bíblia diz que Noé também achou graça aos olhos de Deus. Então veja bem, versículo 31. Eis que em teu ventre conceberá e dará à luz um filho, e pôr-lhe-á o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi. Veja bem, a Bíblia diz que ele será chamado Filho do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. Não diz que era dela. Então veja bem, o versículo de número 33 e diz assim: E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como será isto? Visto que não conheço varão. Olha o que ela falou. Como poderia, ela quis dizer, como poderia engravidar? Está grávida se eu não conheci varão, se eu sou virgem ainda, se não tive uma relação, um ato sexual para ter um filho. Aí o versículo de número 35 diz: E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também um santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Veja bem, e eis que também Isabel, tua prima, conceberá um filho em sua velhice, e este o sexto mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis que a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo assentou-se dela. Diz a palavra do bendito eterno. Com temor e tremor, quero provar que Maria é bem diferente do que muitos falam e pensam. Isso eu quero falar dentro das Escrituras Sagradas. Não estou aqui para criticar Maria, mas sim para respeitar e honrar, mas não para me curvar a ela nem adorar ela, porque só um merece adoração, só um merece louvor e exaltação. A esse se chama Adonai, o Deus Todo-Poderoso. Muitos dizem que Maria é mãe de Deus. Isso é mentira, porque o Deus Todo-Poderoso, ele existe antes de todas as coisas. Isaías capítulo 43, versículo 13 diz: Ainda antes que existisse dia, eu sou. Antes que o dia existisse, Deus já existia. Ele já era como ele é, antes de todas as coisas. Antes
que Maria existisse. Então, a criatura, ela não pode formar o Criador, e a criatura não é maior do que o Criador. Colossenses capítulo 1, versículo de número 7, está escrito, diz assim: diz que Adonai, ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. O que significa que nada ou tudo que existe hoje poderia existir se não fosse um ato do poder do próprio Criador. Antes de ser criado o mundo e todas as coisas, ele já existia. O que existiu e existe foi tudo feito por ele e criado por ele. E por ele seja dado honra, glória e louvor para todo sempre. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, está escrito: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por ele. Diz a palavra do bendito eterno, no livro do Bereshit, livro do Gênesis, que contém 50 capítulos, 1533 versículos, que está escrito Bara Elohim Hamashamai Eres Vaeres, na língua hebraica, e no português diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Foi Deus que no princípio criou todas as coisas. E primeiro ele criou o tempo. Todas as coisas foram criadas por ele. E diz: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, as trevas chamou noite, e foi a tarde e amanhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão debaixo do céu, e haja separação entre águas e água. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céu, e foi a tarde e amanhã o dia segundo. E disse Deus: junte-se as águas debaixo do céu no lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca a terra, juntamente das águas chamou mares, e viu Deus que era bom, e foi a tarde e amanhã o dia segundo. Todas as coisas que existem foi criada foi pelo próprio Deus. Todas as coisas. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, erva frutífera que dê fruto, cuja semente seja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera cuja semente seja nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e amanhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminário na expansão do céu, e seja eles para sinais para tempo determinado e para dias e anos. E fez Deus dos grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus pôs na expansão do céu para alumiar o céu e para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e amanhã o dia 4. E disse Deus: produz as águas abundantemente réptil de alma vivente, e voe as aves sobre a face da expansão do céu. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E foi a tarde, amanhã o dia 5. E disse Deus: produza a terra. Ele disse gado, ele disse besta feras da terra, réptil. Então Deus criou todas as coisas. Quando Deus fez tudo isso, no versículo de número 26, disse: Deus façou um homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E diz a palavra: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, machos e fêmeas criou. E Deus abençoou, dizendo: frutificar e multiplicar, encher a terra, sujeitar e dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que eu vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore que é a fruto de árvore que dá semente, servirão para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom, e foi à tarde, amanhã o dia 6. Todas as coisas que subsistem foi feito pelo Criador. Assim como Maria, ela foi feita e criada pelo Deus Todo-Poderoso. Como o apóstolo João ele fala, no capítulo 1, versículo 13, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Segundo, uma mulher humana jamais poderia gerar um filho por si mesma. Jamais. Teve que ter um ato sobrenatural, um ato divino. E eu provo para você na Bíblia, porque todo relacionamento, todo nascimento de uma criança, através
é através de um ato sexual entre um homem e uma mulher. Prova disso é quando José, que era noivo junto com Maria, quando ele soube que Maria estava grávida, ele tentou deixá-la secretamente. Imagine, estar namorando com uma pessoa e imaginar e ver que aquela pessoa, a barriga está crescendo grávida, e ele mesmo sabendo que ele não teve nenhum ato sexual, não engravidou aquela pessoa. A Bíblia fala sobre isso. Diz assim, em Mateus capítulo 1, versículo de número 18, diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, despojada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, filho de Maria, espiritualmente, não é de José, mas sim, foi um ato do Espírito Santo. No versículo 19 diz: então José, seu marido, como era homem justo, e não queria infamar, intentou-la deixá-la secretamente. Por que ele quis deixar secretamente? Porque não foi ele que teve um ato de relação com ela. E nem ela teve um ato de relação sexual de ninguém. Para que uma mulher tenha um filho, é preciso um ato sexual de fora para dentro. Mas o nascimento de Jesus foi diferente. Foi de dentro para fora. Foi através gerado do Espírito Santo. Não foi um ato carnal. Foi um ato espiritual. Um ato milagroso. E a Bíblia diz no versículo 20: e projetando ele isto, eis que em sonho apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tema, recebe Maria, tua mulher, porque o que dela está sendo gerado é do Espírito Santo. O que significa? Não é teu, não foi você que gerou, não foi você que teve nenhum ato com ela. Isso foi promessa de Deus, enviada pelo seu anjo Gabriel, o qual anunciou a ela que ela teria e conceberia um filho no seu ventre, porque foi achada graça aos olhos do Senhor. Quando falou para ela: bendita é tu entre as mulheres. Aí no versículo 21, e diz a palavra do bendito eterno, Mateus 1, 21, e ela dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que disse: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu. O ato aqui, conhecer, significa ato sexual, ter relação sexual. E não conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Então veja isso, que o nascimento de Jesus foi um ato sobrenatural. Nenhuma outra mulher na história teve assim um ato, um nascimento, um filho assim. Todas as mulheres que é mãe, hoje em dia sabe que para ter um filho teve que ter um ato sexual convivendo com seu esposo. Nesse processo foi necessário o corpo de uma mulher. Maria só abrigava o menino Jesus no seu ventre. O menino Jesus nasceu dela pelo Espírito Santo, o qual foi anunciado pelo anjo. Agora o filho, quem Deus foi Deus. Isaías capítulo de número 9, versículo 6, e diz assim: um menino nasceu, um filho se nos deu. Um menino nasceu de Maria, mas o filho quem deu? Foi Jesus, foi Deus. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, foi ele que deu, não foi Maria, unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio 100% homem, 100% Deus. Terceiro, Maria, porque 100% homem, 100% Deus. 100% homem porque nasceu de uma virgem. 100% Deus porque ele já existia antes de todas as coisas, ele era Deus. Terceiro, Maria não pode ser imaculada, que significa imaculada, sem mancha, sem pecado, seria impossível, porque em Romanos 3,10 diz, como está escrito: não há um justo sequer, mesmo que não pecasse, não há um justo sequer, nem ela mesma, nem há um justo sequer que podia viver nesse justo sem pecado, seria impossível. O salmista Davi, no Salmo 51, versículo 5, ele diz: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado concebeu minha mãe. Romanos 5,12 está escrito: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram.
Maria não pode ser imaculada porque o sangue adâmico ela carregava na veia. Só o sangue do Senhor Jesus Cristo é precioso. 1 Pedro 1,19 está escrito: mas como precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. Maria não pode ser mediadora no céu. Pessoa cuja função, o que é isso? Cuja função é reconciliar. O único mediador é Jesus Cristo. Ele é o mediador entre Cristo e o homem. Jesus Cristo é o Deus. Quarto, Maria não pode... Quarto, como eu falei aqui, Maria não pode ser mediadora no céu. Pessoa, o que é mediadora? Cuja função é reconciliar. Quem reconcilia o homem é Deus. É Deus que reconcilia o homem. Não há mais ninguém, é Deus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz: porque que há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo o homem. Não é Maria que está à direita de Deus e intercede por nós, é Jesus Cristo. Muito ora e de que Maria está à direita de Deus e intercede por nós. É mentira. Quem está à direita de Deus e intercede por nós é Jesus Cristo. Romanos 8, 31 a 34 diz: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, como nos dará também com ele todas as coisas? Quem atentará acusação contra o escolhido de Deus? Se é Deus, olha quem justifica. Se é Deus quem o justifica. Ou antes ressuscitou do morto, olha o que está escrito: está à direita de Deus e também intercede por nós. Então não é Maria que intercede por nós. Com todo respeito, meu católico, você que é catolicismo, você que é católico, com todo respeito à sua religião, com todo respeito a você, se sente magoar, mas eu quero mostrar na Bíblia. E o que eu estou pregando aqui é através de uma Bíblia católica. Prega a sua Bíblia católica e você vai ver isso. O único que intercede por nós é o Senhor Jesus Cristo. Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Isso é o que a Bíblia diz. Ela não justifica. Quem justifica é Deus. Ela não está à direita de Deus. Quem está é Jesus. Ela não intercede por nós. Quem intercede por nós é Jesus Cristo. É quem intercede por nós. Só Ele. E muitos ainda diz que Maria é virgem. Estão completamente equivocados nisso de dizer que ela é virgem. Ela teve outros filhos. É o que a Bíblia diz, que ela teve filho. E muitos dizem que a Virgem Maria, ela era virgem até o nascimento do Criador, do Salvador, Jesus Cristo. A Ele que seja dado toda a honra, toda a glória, todo o louvor e para todo sempre. E diz assim, veja bem que ela teve outros filhos. Mateus capítulo 13, versículo 53. E aconteceu que Jesus, concluída essas parábolas, se retirou dali, chegando à sua pátria, ensinava na sinagoga dele, de sorte que se maravilhava e dizia: de onde veio essa sabedoria e essas maravilhas? Não é esse o filho do carpinteiro? E não veio, e não se chama sua mãe Maria, olha, e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? Veja bem que ela teve outros filhos, Simão, Tiago, Judas. Então, meus irmãos, com isso aí, que esse estudo que eu fiz é para só que você abrir os seus olhos. Você só deve adorar a Jesus Cristo. Lembra da tentação ali de Jesus, ali no deserto? Que quando o diabo ofereceu todo o reino a ele, disse: tudo isso te darei se me prostrarem e adorarem. Ele disse: só a Deus adorarás e só a Ele servirá. Só a Deus você deve adorar. Só a Deus. Não existe outro, só Deus. Muitos estão equivocados, adorando um deuses que tem olhos não vê, tem boca não fala, tem nariz não ouve, tem nariz não cheira, tem nariz não cheira, tem ouvido não ouve, tem boca não fala, tem pé mas não anda, tem mão nem apalpa, tem boca mas nem som algum sai da sua garganta. Isso é que o salmista, ele fala no Salmo 115, na Bíblia Católica 113. Você pode ler na sua Bíblia.
E para você ver isso, aí você vai aprender a cultuar e adorar ao único Deus justo e verdadeiro. Olha o que diz o salmista, no Salmo de número 115: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da sua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está no céu, faz tudo o que lhe apraz. Olha o que diz: os ídolos deles são prata e ouro, obra da mão dos homens. Tem boca, mas não fala. Está falando de imagem de escultura. Tem olhos, não vê. Tem ouvido, mas não ouve. Nariz tem, mas não cheira. Tem mão, mas não apalpa. Tem pé, mas não anda. Nem som algum sai da sua garganta. Torne semelhante a eles que a fazem e todos aqueles que neles confiam. Então veja bem, eles têm olhos, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. Foi feito por um homem, através de uma madeira, através de um gesso, através de uma imagem de escultura. Mas o nosso Deus, ele tem olho e vê. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os maus e o bom. A Bíblia diz que ele tem ouvido e ouve. Ele diz: clamas a mim e eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então ele tem ouvido para ouvir, tem boca para falar. E a Bíblia diz que ele também tem nariz e cheira. A Bíblia diz que suba as nossas orações ao Senhor com um sacrifício, com um cheiro suave de incenso. E a Bíblia diz que ele tem mão também para nos abençoar. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar ou abençoar. A Bíblia diz também que ele tem pé e anda. Salomão, ele escreveu: ele aí, o meu amado, vem saltando pelos montes, saltando pelo solteiro. Que Deus em Cristo te ajude, que Deus em Cristo te abençoe. A minha intenção não foi de criticar a tua religião, a minha intenção não foi de criticar você, mas de esclarecer a verdade nas escrituras sagradas. Maria, nós devemos respeitar. Maria, nós devemos sim, mas não adorar Maria, não prestar culto a ela, mas prestar culto ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário, o seu ok, compartilhe, que com certeza Deus irá abençoar a tua vida, assim como já és uma benção, em nome do Senhor Jesus. Shalom.